Diga lá, Terrinha. Vamos lá, o Paulo Sérgio, ele pergunta o seguinte: vice-governador, bom dia, parabeniza você pelo trabalho aí. Agora falando de uma outra grande obra, que é a questão do estádio. Foi primeiro orçado lá em 900 milhões, já está chegando a mais de 1 bi, ele quer saber se vale a pena esse investimento, e ele já aproveita e dá uma bronca aqui. O jogo de estreia poderia ser Vasco e Botafogo. Aí é bom! Aí é bom! Isso. Quanto aos clubes, quanto aos times, eu não vou entrar. Não tem jeito de ter aqui, né, um acordo, não vai ter jeito. Mas eu digo o seguinte, com relação ao estádio, a gente tem que entender um pouquinho, eu acho que isso é importante. E já começamos a ver que a Copa do Mundo em si não é um mês de jogos, né? É o legado. É o legado seguinte. O que vem desse legado? O que impôs, vamos dizer assim, o transporte para o aeroporto foi a preparação para a Copa do Mundo. O que impõe, né, essa revisão total de todo o sistema de pavimentação. Né? Ninguém pode falar que não viu a nova pavimentação do eixo norte-sul, tanto do leste e oeste. Né? São 4 eixos completamente revisados. A Avenida das Nações, né? W3, está faltando a sinalização. O asfalto é novo. Né? E outra coisa, a forma que está sendo feita é diferente. Estamos atravessando o período de chuva, está aí para ver. Né? Então, a própria construção das ciclovias, da nova urbanização da área central que está sendo feito. Então, isso daí são coisas que são legadas. Por exemplo, quem passar pelo aeroporto hoje, né, começa a ver uma grande obra que começa a nascer lá, que nós começamos, na verdade, em dezembro, né, ou seja, demorou quase 3 meses para chegar no porto, nós estamos chegando para ser vista a obra. O canteiro de obra já está montado, já começamos a rasgar lá toda a terra, fazer desvios, etc., da modernização da estrada que liga o aeroporto ao plano piloto. Né? O maior número de faixas na parte central, para substituir o atraso do VLT que foi suspenso pela Justiça, vai ter uma via expressa para ônibus de delegação, etc., para suprir isso daí para a Copa. Então, todo esse conjunto de obras, né, a gente entende que são coisas de um legado para o Distrito Federal. Né? Tudo que vem em torno do estádio, essa preparação de jovens para trabalhar na Copa, você vê o seguinte, não é mais uma perspectiva de negócio a Copa do Mundo. O movimento que nós estamos tendo, recebendo já delegações, número de pessoas, preparação, modernização da cidade, etc., já é um nicho gerador de negócios, não mais à espera da Copa, mas real. Então a gente tem que olhar um pouco mais amplo e entender que o estádio é, na verdade, uma arena multiuso. Né? Não tem mais sentido. A gente está assistindo shows em Brasília, em estacionamento do Mané Garrincha. E o Elton John quase que não aconteceu. Daqui a pouco o governo vai ser efetivamente culpado, criticado de um incidente qualquer ocorrido no sistema desse. Não dá mais para fazer isso. Você vê o Rio de Janeiro, né, conseguiu disciplinar isso daí, tem um centro de operação que estamos copiando aqui, não tem problema nenhum falar que copia coisas boas, né? Já está em fase de licitação. Um centro de operação como faz o Rio. O Rio, num grande evento desse, num grande show desse, as pessoas não se deslocam de carro até lá, não. Se deslocam num determinado perímetro estipulado pela organização da cidade e de lá pegam ônibus especiais que fazem aquele trajeto final. Senão não congestiona tudo. Vide o show do Elton John, esses dias feito, que quem na saída levou 3 horas. Você foi lá, vice-governador? Você foi ao show? Não fui ao show, mas acompanhei logicamente por necessidade técnica, inclusive. Mas a gente, né, não se preocupava. O horário de chegada foi ao longo de um determinado tempo, de 1 hora, mais ou menos, né? As pessoas chegam 40 minutos antes, vão chegando até 10, 20 minutos depois. Agora, na hora da saída, bate um sinal e sai todo mundo uma vez só. Aí o bicho pega. Todo mundo querendo saber aqui, ó, o futuro político do Tadeu Filipelli. Todo mundo querendo saber aqui. Celson já adiantou lá. Deixa eu interromper, porque eu estou aqui, a gente não pode aproveitar. Nós temos aqui a presença do vice-governador, que é reconhecidamente talvez um articulador habilidosíssimo, articulador político. E não podia deixar de perguntar assuntos que dizem respeito à Câmara Distrital. Se fala muito que a Câmara é um puxadinho do Buriti. Enfim, essa relação, governador, que apesar da grande maioria da base do governo, essa relação, muitas vezes, ela se esgaça por ali, estica dali, quebra,
a gente vem observando desde da eleição para a mesa que houve alguns atritos e que veio combinar agora com a composição das comissões, notadamente a comissão de administração, ou a COF não, a CAF, que é a Comissão de Assuntos Fundiários, né, que chegou ao ponto, inclusive, me pareceu, a mim e para todos, que foi uma retaliação, a retirada de projetos importantes, como o PPCUB ou Luas. Né? Como é que está essa relação, vereador? O senhor, que é o craque nas articulações. Não é essa aqui. Bom, primeira coisa, futuro político. Futuro político. Eu sou simplesmente candidato a ser, né, um bom vice-governador, não quero nem ser o melhor, um bom vice-governador. Né? Eu acho que a ciência de tudo, se nós formos capazes de fazer uma aliança que houve nas últimas eleições, para buscar um momento de transição para a política do Distrito Federal, uma normalidade, né, nós devemos ter consciência daquilo que nós vivemos no momento, não tem dúvida nenhuma, de buscar realizar aqueles compromissos que foram assumidos. Hoje em dia, fazer política é muito complicado, você tem que ter um cuidado muito grande. Né? Não há, hoje, fazer política hoje, nos dias de hoje, você tem que ser sincero, claro, né? Deu, não deu, tem que ser claro. Falei aqui nesse microfone, qual o problema de reconhecer dificuldades? Teve um momento aqui que eu reconheci, ó, esse ponto não está bom, precisamos melhorar. Né? Estamos trabalhando, chegamos no ponto. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Então, eu sou o candidato, nesse momento, a ser, basta um bom vice-governador, não quero ser o melhor vice-governador, certo? Relação, logicamente, da Câmara com o Buriti. Isso em qualquer governo, no federal, no local, em qualquer uma das unidades da federação, existem momentos, né, de, vamos dizer assim, de estar mais redonda a situação, de estar mais harmonia, e momentos de conflitos, de dificuldades. Mas agora essa harmonia com isso tem que ser assim. O ex-governador Roriz, porque houve um momento de distanciamento e parece que há uma reaproximação agora. Parece não. Houve uma reaproximação que foi noticiada pela imprensa, enfim. E as pessoas ficam especulando. Não, eu acho o seguinte, eu acho não gosto dessa palavra, acho, eu entendo. A gente tem que ter convicção do que da forma de pensamento nosso. O que a gente tem que entender? O clima de um momento eleitoral, certo? Ele não pode continuar prevalecendo, né, nos espaços que o governo, que se você tem que governar. O clima eleitoral ele vai ter que prevalecer outra vez na vizinhança da eleição a partir de junho do ano que vem, no momento das articulações finais, das coligações finais, das convenções finais, e aí sim, aí vai ter que haver uma luta ferrenha de ideias, não de pessoas, mas de debates, etc., de ideias, para buscar o que é melhor para Brasília e vença o que for melhor para Brasília. Bom, agora, durante esse espaço, alimentar conflitos, né? Alimentar correntes políticas antagônicas, não se juntar, não reconhecer o fato, é não reconhecer a democracia. Qual é o problema? Eu acho que é uma loucura. Eu fui oposição ao governo PT. Eu fui líder de oposição ao governo PT na Câmara Legislativa. O nosso companheiro o Luiz Estevão foi 2 anos, eu fui 2 anos. Certo? E eu tenho uma relação super respeitosa com o Cristóvão, tenho certeza que ele reconhece essa relação respeitosa, apesar de eu ter sido líder de oposição ao governo dele. Mas cumpria uma função democrática, respeitosa, e também tenho certeza absoluta, eu acho que o Cristóvão também reconhece isso, que muitas coisas que o governo viabilizou com a ajuda da oposição. Então a oposição é necessária. A oposição é que aprimora o debate, que melhora os entendimentos, melhora as coisas. Ninguém é dono, ninguém é cego, ninguém é dono da razão. Quantas vezes você senta numa mesa, a proposta que você faz, se ouve da outra parte, não. Aí a proposta que você recebe, você fala não. E dali a pouco você começa a construir uma solução muito melhor daquela que você pensou e daquela que a outra parte pensou. Então você tem que ter muita, talvez atribuam a mim esse fato de articulação, a paciência que você tem para fazer vida pública. Você tem que gostar da vida pública, você tem que ter entusiasmo, você não pode ter vergonha de falar em política e constrangimento. Ao contrário, se você não admitir a forma correta de fazer política, você vai dar, se as pessoas de bem não entram na política, você vai dar espaços às pessoas que não têm a boa intenção do uso da política exercerem a política. Aí complica, aí não vão ver o desvirtuamento e cada vez mais a política se distanciar do anseio da população. Eu tenho entusiasmo muito grande pela política, gosto da política, faço o que eu gosto. O dia que eu achar que é um sacrifício, eu vou deixar a vida pública. Né? Tenho que deixar a vida pública. Né?
Agora, eu acho que no momento que a gente vive, nós temos que ser sinceros. Né? Olha, dá, não dá nada, não dá, não tem problema. O não, ele tem que ser dito. Né? Não há governo que só fale sim. Administrar, gente, ser governar é administrar conflito todo dia. Como é que você vai administrar conflito todo dia governando se você não tem a coragem ou não tem o compromisso de dizer o fato real? Né? Então eu tenho convicção desse fato. Com relação à Câmara, claro que Brasília não tinha tradição de vida política. Brasília tem representação há 28 anos, menos de 28 anos, né? Que tem representação política. E claro que a vida de Brasília era gerida até poucos anos atrás, né? Por indicação de governadores, e governadores que indicavam administradores, etc., e todos os secretários ligados apenas a uma estrutura muito mais ligada à realidade federal do que a da cidade. De repente, Brasília começa a ter eleição dos seus deputados distritais, né? E começa a ter, vamos dizer assim, a consagração do que é o pensamento da população. Querer criticar a Câmara, mas é fruto do voto da sociedade. Nós podemos ainda achar o seguinte: puxa, a Câmara tem alguns problemas que não traduz o melhor para o Brasil. Pode até ser, não estou querendo criticar a Câmara, mas nós precisamos, com esse tempo que nós temos de vida política, é aprimorar exatamente essa caminhada nossa. Né? Agora, nós podemos discordar ou concordar, a Justiça pode, de vez em quando, manifestar sobre leis da Câmara, isso daí é um aspecto legal da matéria, mas a vontade do povo foi traduzida em lei por aqueles representantes. Então, cabe a discussão legal, por um lado, e do que seria traduzido da vontade popular, por outro lado, que foi traduzida ou materializada pela ação dos deputados. Claro que esse momento, claro que essa cultura que a gente tem que adotar com o tempo, consolidar em qualquer lugar que você faz política no Brasil, né? Você fala, você basta ver os deputados federais. Quantos deputados federais hoje são filhos, né, de políticos que a vida inteira vieram nessa coisa, já tem uma certa tradição política, os seus estados têm alguns nomes consolidados, consagrados. E Brasília, cada eleição é um certo susto, às vezes, de nomes novos, de revelações novas, etc. Certo? Isso não é salutar? Sim, é salutar sim por um lado. Mas lógico que ao longo desse tempo nós temos que consolidar esse pensamento. A própria população, né, eu tenho certeza absoluta, a população é sábia, gente. Não há como você enrolar, não. Você pode até dar uma enroladinha por um determinado momento, por um tempo. Mas a população é sábia. Ela, ao longo do tempo, ela começa a depurar, começa a traduzir, começa a manifestar o seu pensamento certo. Cada vez mais. Até porque o acesso hoje à informação que a população tem é